Oi pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo. Nós estamos aqui no Nexus Pod, o ambiente, o espaço onde nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o Nexus, sobre aquilo que é mais importante, que é os membros, conhecer os membros, mas na conversa com os membros, com os presidentes, nós acabamos também conhecendo um pouco da metodologia, um pouco da cultura, dos valores do Nexus. E é esse o objetivo que nós temos nestes nossos encontros. Hoje nós temos aqui uma pessoa super especial, uma. Eu julgo que você, se não é, você é fundadora, Sim, Grace, você é fundadora sim. do grupo Santo André e um dos grupos mais fortes. Você vai argumentar que é o melhor, é lógico, e nós vamos conhecer um pouquinho da Grace. Eh, Me fala um pouquinho, Grace. Quando o grupo Santo André começou há quanto tempo? Na verdade, eu não sou fundadora, eu entrei um pouco Um depois. pouco, é Eu não, quase. é quase. Eu Tá entrei ótimo. acho que uns 4 meses depois que ele abriu. Maravilha. Mas abriu com 22 membros já, quando eu entrei. Quando você entrou, já estava Isso. com 22. Não, foi um sucesso desde o início, correu muito bem. É um grupo que não teve crise, sempre foi maduro, sempre foi grande. É um grupo que é um exemplo muito grande. E teve algumas barreiras de entrada, mas, ou de constituição, vá lá. Não minhas, como é lógico. Mas, Grace, me fala um pouquinho. Primeiro, eu quero conhecer um pouquinho de você. Me fala um pouco quem é você, onde nasceu, casada, filhos, cachorro, a- clube que você tenha, paixões, hobbies. Fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Grace, eu tenho 44 anos, sou casada, tenho uma filha de 12 anos e tenho duas cachorrinhas Lhasa Apso. Oh, viu? Eu E, sabia. e faz parte da família, né, os animais. E comecei a empreender em 2012 numa outra empresa que não tinha nada a ver com a Nobre, né? Uma empresa de instalação de rede de gás. E eu fiquei Completamente diferente, né? completamente diferente. Fiquei lá por 10 anos e em 2020, um pouquinho antes da pandemia, meu marido teve a ideia de abrir uma alfaiataria masculina, né? Porque eu tinha um sócio que estava saindo de uma loja que ele trabalhava e meu marido viu essa oportunidade e nós abrimos uma alfaiataria. Do zero, não é uma franquia Não, do do zero. zero. Vamos Sem abrir uma conhecer o franquia. produto, sem nada, porque eu conhecia de administrar, mas não alfaiataria. Eu trabalhava com rede de gás, que não tem nada a ver. Mas a gente abriu 14 dias antes da pandemia. E foi um desafio, porque eu entrei em pânico, né? Porque todo o dinheiro que a gente tinha, a gente colocou ali na alfaiataria para abrir e teve que fechar. E ficamos fechados por 14 dias, que foi aquele primeiro momento que todo mundo, ninguém saía de casa. Ficamos fechados, mas aí eu falei, não tem como a gente ficar fechado, porque os cheques vão cair, o aluguel não tem o que ser feito. E aí a gente começou a anunciar e como estava aquela incerteza das festas, né, casamentos, as pessoas não sabiam se ia ter festa, se não ia ter festa. Começou as lojas todas fechadas e eu anunciando, as pessoas começaram a vir até mim. Eu só vendia, e a nossa intenção quando a gente abriu a alfaiataria era atender o advogado, o executivo, o pessoal que ia na igreja. Não pensamos em noivo, eventos. Só que com a pandemia acabou nos direcionando para isso. Porque advogado não estava trabalhando, empresários também não estavam de home office. Igrejas fechadas, o meu público foi se direcionando aos noivos que não sabia se ia casar ou não. Porque fecha 40 dias, depois fecha 60 dias, aí fecha mais um mês, enfim. E aí a gente, graças a Deus, passamos pela pandemia dessa maneira, atendendo com portas fechadas, um por vez, atendia um cliente, às vezes dois, três, mas pelo menos as contas a gente conseguiu pagar nesse período. E fizemos 5 anos agora em maio na, na Nobre Alfaiataria. Nossa, começar nesse momento não é fácil mesmo, não Não, é? Deve ser uma loucura, deve ser desesperante. Ainda bem que vocês tiveram a coragem de dizer vamos tentar, apesar da atmosfera do mundo que nós estamos a viver,
vamos tentar seguir e encontrar outras formas de fazer. Porque eu até imagino que quem já está com a empresa montada, até tenha mais essa opção, porque as pessoas, mal ou bem, já têm esse contacto, já têm esse eventual hábito de comprar ali, de mandar fazer num Sim. determinado lugar. Vocês não, vocês estavam montando, criando a clientela e acontecendo tudo isso. Olha que história fantástica, maravilha. E hoje me fala um pouquinho o que é a alfaiataria, o que é que vocês fazem, onde vocês estão, como é que me dá mais detalhes sobre o vosso negócio? Nós estamos em Santo André, ali na Vila Gilda, e complementando só mais um pouquinho a história da Nobre, não era Nobre, era outro nome. Eu tinha um sócio, e em 2023 esse sócio resolveu sair. Só que ele era o comercial, a loja tinha o nome dele, e ele levou o Instagram. Ele foi embora só com o Instagram, só não, né? Com o Instagram, Você. só que eu não tinha comercial, eu era dos bastidores e eu fiquei com toda a estrutura, com todos os funcionários, mas fiquei sem vendas, porque o vendedor, o comercial foi embora, o Instagram foi embora e o nome da loja era dele. E aí eu minhas vendas caíram 70%, me endividei horrores, todos os cartórios do mundo Conheceram. começaram a me mandar cartas. E aí foi aonde fechar não era uma opção, porque se eu fechasse, eu ia fazer como? O que que eu vou fazer para pagar essas contas? Eu tenho que reerguer esse negócio. E foi onde eu conheci os networks. Eu não fazia nem noção desse mundo de network. Eu conheci primeiro um grupo de mulheres, e nesse grupo de mulheres eu conheci um outro grupo que me indicou o Nexus, e estive lá, acho que uns 4 meses depois desse ocorrido, e estou lá até hoje, e abriu um mundo de oportunidades para mim, o Nexus, né, o network, porque não é só a venda, saber que não foi só eu que passei por isso, porque quando você está no meio do BO ali, você entra em desespero, né? O que que eu vou fazer? Acabou minha vida, né? Vou me endividar, vou deixar dívida para a vida toda. Mas aí você vê que não. Muitas pessoas passaram por isso. A dor minha já foi a dor de outras. Me ajudaram muito, muitos treinamentos, muitas palestras. Então, o Nexus foi, posso dizer que um dos divisores de água do meu negócio. Que legal. Olha, que bom ouvir isso. E felizmente que temos algumas histórias de sucesso onde realmente o Nexus foi muito importante, ou para a pessoa, como desenvolvimento da pessoa, ou para a empresa e para o negócio. Acredito que no seu Os caso até dois. tenha sido os Os dois, dois. exatamente. Mas isso realmente é aquilo que eu digo, que é o que me enche o peito. Não é o negócio ser bom ou não, como o negócio, o Nexus, mas sim o impacto que ele leva para as pessoas e para as empresas. Isso, para mim, é o meu combustível, realmente. Agora me fala uma coisa, eu ainda nem explorei isso em nenhuma das conversas, mas eu vejo que eu não tenho essa estatística, até cheguei a fazer há uns anos atrás, há uns 2 anos atrás, mas não o levantei, mas eu vejo que, julgo que em maior parte dos grupos as mulheres são maiores são em maior número do que os homens, e no Nexus temos mais presidentes hoje do que mulheres do que homens. Como é que você vê? Eu vou te dizer que eu nunca dei muita bola a isso, não acho que seja uma conversa que seja legal de estar a olhar para isso, porque somos todas pessoas com diferenças, como é lógico, mas somos todas pessoas, então não gosto muito. Mas mal ou bem é interessante, porque o mundo era muito, ainda mais o mundo de negócios, era muito dominado Sim. por homens. Como é que você vê isso? E você até teve num grupo de networking que eram só mulheres e agora está num outro aberto, no Nexus, que é Uhum. aberto. Como é que você vê o papel da mulher como empresária dentro do Nexus? Eu acredito que nós mulheres nós somos um pouco mais. A gente fala demais, né? Então a gente é mais aberta a conversas, né? Então talvez seja isso, que alguns homens são mais. Não gostam muito de falar, têm receio, de falar do que não deu certo. E nós
não todos, mas nós mulheres falamos e é normal nosso falar. Então talvez seja isso que tem mais mulheres do que homens, que às vezes os homens não estão dispostos a falar dos problemas, até da própria empresa, né? Nessa parte de conversar sobre os problemas. Eu vejo dessa maneira. Eu conheço bastante homem que não fala como foi, como não foi, principalmente os desafios, né? Porque O quando homem, a gente vence, tá eu acho que legal. tem um pouco a ver até com a nossa, provavelmente, isto agora, reparem, eu tenho 56 anos e cresci em Portugal, não é? Portanto, tenho uma origem de muitos anos diferente da brasileira, apesar de estar há mais tempo no Brasil do que em qualquer outro país. Eh, mas eu acho que o homem nunca foi, talvez agora seja diferente, mas ele sempre foi educado para vencer, para ser provedor, Provedor. para ser quem sustenta, para ser alguém que tem que dar certo, porque Uhum, senão a família não dá certo, não é? isso. Então, esse peso é um peso que as pessoas, eu acho que o homem nem tinha muita consciência, ele apenas sabia que era isso, não é? Então ele tem mais dificuldade em falar sobre coisas que ele supostamente não pode errar, não pode falhar, né? Eu Então acredito tem nisso. essa trava, né? É, eu acredito nisso. É mais fácil, é mais fácil, não, é muito difícil você falar dos seus fracassos, né? É. Nós, como ser humano. Mas eu, convivendo com muitos empresários, eu participo de muitas reuniões, eu vejo, as mulheres falam mais. Não que os homens não aconteçam, né? Mas eu ouço mais das mulheres do que dos homens. E ainda, já já eu quero falar ainda mais do Next, muito focado, mas me fala um pouco, o que é que são as ambições hoje da alfaiataria? O que é que você imagina, o que é que você está vendo, o que é que você já construiu e para onde é que você vai? A Nobre, ela tem 2 anos, né? Apesar da gente ter Ou a nova 5 anos, a designação? É, Nobre tem 2 anos. E a gente começou a crescer e fazer o nosso nome agora. Então, a minha ambição é ser referência no ABC, tá em São Paulo, quem sabe, de ser conhecido com um trabalho de qualidade, de excelência, entregar uma experiência para o cliente. Porque o meu trabalho quase não tem, né? Eu acho que no Nexus não tem ninguém. não. Quase não tem esse tipo de trabalho mesmo. Muitos clientes vão lá e falam assim, você não vê alfaiataria mais. Eu tenho alfaiates na loja que faz toda a parte, não só de roupa, como de ajuste também, que é um ajuste diferenciado, um ajuste de terno. Não é qualquer costureira que consegue fazer um ajuste de um terno, porque é específico. Então, eu gostaria de estar muito mais conhecida na minha região e ser referência, claro. Mas imagina, é um negócio onde a região ela é importante, a loja é importante, e para a expansão você teria que ter outras lojas ou não? Como é que é? O seu negócio não é tanto um negócio de atrair gente por redes sociais, sim, mas ele tem que ir lá fisicamente, não é? Sempre. Eu até vendo pela internet, mas eu não vou entregar um serviço de excelência, porque o nosso diferencial são Tailor-made, não é? a medida A do medida do cliente. cliente. Então, não é interessante quando eu vendo pelo WhatsApp, porque o cliente vai vestir, não foi feito para ele, né? Tá. E lá a gente tem roupa pronta, que a gente ajusta na medida do cliente, e o cliente tem que colocar, ou sob medida. Aí sob medida não dá para fazer pela internet mesmo, pelo WhatsApp, porque aí tem que tirar medidas completas do cliente. Claro. Mas se o cliente quiser, olha, eu vou fazer a pergunta. Se o cliente quiser fazer a sua medida e depois disser, olha, faz mais outra camisa ou mais duas camisas Aí com sim, aquela medida que já foi feita, vocês mantêm o cadastro do a cliente e modelagem, a sim. modelagem e conseguem fazer Isso. A isso. gente sempre fala para o cliente, agora, depois que ele aprova tudo, você querendo, é só escolher o tecido. A não ser que mude de corpo, né? Claro. Que algumas pessoas engordam, outras emagrecem. Mas a gente mantém a modelagem do cliente. E fala agora, então indo um pouquinho para o Nexus, você já falou do quanto foi importante o Nexus na sua vida, nesse momento, nessa transição, mas agora recentemente você assumiu como presidente do grupo. Era uma coisa que você queria, desejava, estava preparada para ser presidente?
De início, não, né? Porque eu fui convidada para a liderança com uns 4, 5 meses de Nexus. E aí eu fui para VP de negócios. Então eu não estava pensando nisso, fui convidada, aceitei. E aí depois, para a presidência, eu acho que já estava um pouco mais preparada, porque eu fiquei um ano em VP de negócios, né? Então é um desafio diferente, porque você tem um pessoal para liderar, tem os membros, né? Você não é só o braço direito do presidente, né? Mas é um desafio que eu estou gostando bastante. Eu acho que uma aprendizagem de ser presidente, para além de várias frentes que são desafiantes, não é? Mas um dos maiores desafios é que você, de fato, tem que ser líder. Você, apesar do presidente teoricamente ser uma função hierarquicamente acima dos outros, do ponto de vista de comunidade e do grupo, nós somos todos iguais, somos todos empresários e ninguém manda em ninguém. Sim. Nós apenas temos que ser a referência e nos tornarmos a referência das melhores estratégias e das melhores soluções e da condução da reunião e dos objetivos do grupo da melhor forma. Mas não há o poder hierárquico puramente. Organograma, né? Não há. E isso é um desafio muito grande, porque de fato você tem que conquistar as pessoas e liderar as pessoas. Isso é uma coisa que você já tinha habilidade para fazer isso? Eu não tive problema, eu tô com uma liderança bem legal, a gente sim tem uma sintonia muito boa. A Lu também sempre, qualquer coisa que a gente precisa, a Luciana Gaeta, ela tá sempre com a gente também, quando a gente precisa, eu preciso de um help. Mas assim, a liderança ela tá bem unida, estamos bem engajados e no mesmo propósito, né? Agora, antes de chegar ao final, eu vou ter que brincar, vou ter que provocar, não é? Santo André já há alguns meses, talvez anos, eu até tenho tanta dinâmica que eu nem sei, que é o segundo e já chegou a ser o maior grupo durante alguns meses do Nexus. E eu diria que nem há uma concorrência do ponto de vista da concorrência em si, mas há uma disputa saudável de querer ser o maior grupo e o melhor grupo. E mal é se não se quiser ser isso. Acho que a sua empresa quer Uhum, ser maior, a minha quer ser sim. maior, então isso é saudável. Como é que, como é que estão as suas ambições para se tornar o Santo André o maior grupo? E o melhor eu não vou discutir, com certeza que você vai dizer que é, mas o maior grupo do Nexus. Vou dizer que é o melhor mesmo. A gente é um grupo bem conectado. Na parte de vendas, a gente está bem legal. Acredito que vamos bater as metas. Já batemos a meta e fizemos uma segunda meta. Vamos bater. Os membros estão um desafio, mas nós estamos buscando aí trazer mais membros, né? Mas eu sempre digo que é importante ter membros com qualidade, né? Pessoas Uhum, que entendem a metodologia do Next. sem dúvida. Porque se as pessoas entram lá achando que vai abafar de vender logo de cara, ela se frustra, né? Porque não é assim que funciona. A gente tem uma construção de confiança, principalmente, né? Claro. Mas a gente está trabalhando bastante para ser o maior também. Não, isso tem que ser sempre. Eu sou super ambicioso, é que sou muito estável e muito cordato e em nada isso me afeta, até quando sou presidente de um grupo e ser CEO. Nada me afeta porque eu ajudo todos os grupos e quero que todos os grupos sejam maiores. Mas eu, quando assumo a presidência de um grupo, eu já é tudo maior, é tudo melhor, é tudo, não sei, tem que ser o melhor no marketing, tem que ser o melhor no crescimento, tem que ser o melhor no conhecimento, tem que ser o melhor em tudo. Eu sou, porque isso acaba puxando e acaba transmitindo uma energia positiva para os outros, para os membros e a coisa vai, não é? Então é uma coisa que quando você trabalha numa equipe vencedora, você se torna mais vencedora, Sim, você com se torna certeza. mais ambicioso. E agora, para terminar, o que eu vou pedir a você você vai olhar ali para a sua câmara e você vai falar com a sua equipe e vai mandar a mensagem que você achar mais importante, aquela que você eh, quiser marcar como presidente e como entusiasmo do grupo, né?
Eu tenho orgulho de fazer parte do NEC Santo André. Nós somos um grupo conectado, a liderança é uma liderança conectada e a gente está lutando e todos os dias nós estamos construindo um pouco mais para a gente ser o melhor e maior grupo do NEC Santo André. Me diga uma coisa, vou aproveitar só fazer mais uma pergunta, que é, tenta dizer uma resposta muito rápida, muito objetiva, até porque provavelmente nós vamos usar isso nas redes sociais. Por que que um membro deve ser, por que que uma pessoa, um empresário, se deve tornar membro do Nexus e, se você quiser, do grupo de Santo André? Ela deve se tornar para aprendizado, para conexão, para venda também e para crescimento. Porque quando a gente se une com outras pessoas no mesmo propósito, nosso objetivo é mais fácil alcançado do que quando a gente está sozinho. Né? Sem dúvida. Obrigado, gente. Mais um papo fantástico. Grace, você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado por ter aceito o desafio de estar aqui conosco. Conhecemos mais uma pessoa, mais um caso de sucesso, mais um caso de perseverança, de luta, de saber se erguer e vencer. Não há dúvida que essas pessoas inspiram e a Grace nos inspira e tem uma história fantástica e bem-haja que você esteja no Nexus a transmitir toda essa energia. Obrigado a todos e à próxima. Obrigada.